O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o coração de vocês. Vocês creem e acreditem. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito a vocês, porque vou preparar o lugar de vocês. E quando eu tiver ido e tiver preparado o lugar, voltarei novamente e levarei vocês comigo, a fim de que onde eu estiver, vocês também estejam. E para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. E desde agora vocês já o conhecem e o viram. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as palavras que eu digo a vocês, eu não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditem-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditem ao menos por causa destas mesmas obras. E em verdade eu digo a vocês: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Com o livro dos Atos dos Apóstolos, com o Salmo 32, com Pedro na sua primeira carta e o Evangelho de João, nos é dada hoje, no 5º domingo da Páscoa, a palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E que a gente tenha como base para nossa reflexão hoje o que Jesus nos revela numa das poucas definições que ele faz de si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estamos, como faremos durante todo o tempo pascal, sendo iluminados pelo livro dos Atos dos Apóstolos, por Pedro na primeira carta e pelo Evangelho de João. Com os Atos dos Apóstolos vamos progredindo no conhecimento da Igreja, da sua organização interna, da sua institucionalização e também da abertura, da amplidão dos horizontes novos que a Igreja vai conquistando. Nós temos hoje o texto que dá a base bíblica para a instituição do diaconato, o serviço da caridade na Igreja, na comunidade de fé. É diante de uma situação particularizada que, à luz do Espírito Santo, a Igreja resolve os seus questionamentos, enfrenta os seus desafios. O fato é que a gente observa com o livro dos Atos dos Apóstolos aquilo que é afirmado lá no finalzinho, a última afirmação do texto. O número dos discípulos crescia e grande multidão aceitava a fé. Às vezes a gente se pergunta por que naquele tempo era assim e hoje não é mais. Pelo contrário,
Jesus não prometeu moleza para ninguém, não. E se a gente vive anunciando moleza, a gente não está anunciando o projeto de Jesus. Jesus quer sim que nós tenhamos a sua graça, a sua misericórdia, que nós sejamos receptivos, acolhedores, para iluminarmos todos os momentos, todas as situações de nossa vida, a partir da sua graça, da sua misericórdia. Com Pedro, na primeira carta, nós somos chamados hoje de pedras vivas em torno de Jesus. Que vocês sejam como pedras vivas formando um edifício espiritual. Ou seja, que nós reconheçamos que não estamos sozinhos, que precisamos sim uns dos outros e que somos chamados a construir o reino em torno de Jesus na unidade. É claro que para a gente ouvir isso e para mim próprio pregar isso daqui é tranquilo, parece fácil, mas a coisa pega. A coisa pega quando a gente encontra opinião discordante, quando a gente encontra objeção, quando a gente precisa dialogar e não impor o que eu penso, o que eu acho, quando a gente precisa assumir com o outro. Pedro, de qualquer forma, nos chama de pedras vivas. Em torno de Jesus, a pedra angular, a pedra principal, a pedra que dá base à construção. Dizer que Jesus é a pedra principal não é uma boa fala, não é uma boa explicação. É muito mais do que isso. É a necessária pedra. Não é a vaidade pessoal, não é o desejo pessoal de quem prega ou de quem organiza. A luz é o Cristo ressuscitado. Com o texto do Evangelho, nós temos a belíssima revelação que Jesus nos faz nas poucas vezes que ele se autodefine, quando se apresenta como caminho, verdade e vida. E Jesus está num momento assim de muita intensidade emocional com os seus discípulos. Esse episódio se situa na noite de quinta-feira que nós passamos a chamar de Quinta-feira Santa. A quinta-feira quando Jesus celebrou com os seus discípulos a Páscoa dos judeus. E ali instituiu a Eucaristia, o sacerdócio e revelou o mandamento do amor. E é dentro desse contexto, dando as últimas orientações para os seus seguidores, que Jesus lhes diz: não se perturbe o coração de vocês. Vocês creem em Deus, acreditem também em mim. Jesus fala das muitas moradas na casa do Pai, diz que nos quer com Ele, que prepara nosso lugar e que nos levará com Ele. E Jesus diz mais: vocês sabem para onde eu vou. E aqui aparece a ousadia de Tomé, o camarada que duvida. E ele pergunta: Senhor, nós não sabemos. E de fato eles já estavam onde deveriam estar, em Jerusalém, celebrando a ceia, a Páscoa. E Jesus então se apresenta como caminho, verdade e vida. E aqui a gente pode e deve refletir. O caminho que eu trilho, o caminho que eu sigo, na minha vida de modo geral, mas sobretudo na minha vida religiosa, nos conceitos que eu assumo, naquilo que eu aprendi, o caminho que eu estou caminhando, de fato, é o caminho que Jesus revelou? A verdade que eu busco seguir é a verdade que Jesus nos mostra? A vida que eu vivo é compatível com a vontade de Deus?
Eu tenho feito a minha parte para de fato trilhar esse caminho, aderir a essa verdade e viver essa vida? E aparece agora um outro discípulo, Filipe, que pede a Jesus que mostre o Pai. E isso basta, chega. E Jesus então lhe dá uma lição, e nos dá hoje uma lição, da unidade entre o Pai e o Filho. Unidade, amor, que gera a Trindade. O Pai e eu somos um. São esses dois elementos que o texto do Evangelho hoje nos traz. A revelação de Jesus, caminho, verdade e vida, iluminando nossas vidas, o nosso jeito de ser, a verdade a que nós aderimos, e a revelação do amor do Pai e do Filho. Esse amor do Pai e do Filho, nos diz o ensinamento de nossa fé, gera o Espírito de Deus, o Espírito que nos anima, o Espírito que nos faz conhecer o caminho, a verdade e a vida em Jesus.